Boa tarde, hoje nós estamos aqui com mais um podcast. E com uma convidada muito especial, que é a minha amiga Mari. Vou deixar ela apresentar aí para vocês. Primeiramente, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, eu conheço sua trajetória e mulheres como você me inspiram. Eu chamo Mariana Graça, eu sou natural de Goiânia e fui para lá em Portugal, onde eu comecei a constituir minha família. Hoje, casada há 20 anos, mãe de 2 adolescentes e saí do mundo empresarial agora para o desenvolvimento pessoal. Nossa, que legal. Eu também estou nesse desenvolvimento pessoal e estou, assim, me realizando. Eu falo que acho que eu nunca fiquei tão feliz como eu estou estudando desenvolvimento pessoal. Eu aconselho todas as pessoas a começar a estudar desenvolvimento pessoal, porque muda a nossa vida. Não é, Mariana? Fala um pouquinho aí da sua experiência. É libertador, porque você começa a ver um mundo que até então você achava que não existia, que era só aquilo. A gente numa bolha, um quadradinho, e que tinha que ser daquele jeito. E quando a gente começa com o autoconhecimento, é onde realmente a gente sai dessa bolha e entende que o que a gente aprendeu, algumas coisas não fazem mais sentido, a forma como a gente lida com os outros, a forma de como a gente espera do outro. E quando a gente se conhece, a vida fica muito mais leve, porque daí eu sei dos meus limites, sei das minhas fraquezas e sei respeitar também o limite do outro, não exigindo e não tendo expectativa. Mariana, me fala um pouquinho como que foi para você descobrir o desenvolvimento pessoal e o que mudou realmente no seu relacionamento, que hoje o nosso tema é as vencedoras. Como que você se sente vencedora estudando ou dando treinamento? A definição de vencedora ela é muito individual, muito particular. Para mim, vencedora foi eu ter saído daquela forma de ver o mundo que era. Eu era uma pessoa muito estourada, esperava muito do outro, era vítima. Porque eu, ó céus, ó vida, por que comigo? E essa coisa da expectativa de terceirizar os meus problemas, terceirizar a, a questão do colocar o outro culpado e não eu. E quando eu entendi que existe a autorresponsabilidade, que existe o olhar para mim, eu preciso resolver, eu preciso me mexer. Se eu quero algo, tem que partir de mim, não do outro. Então, é a parte que realmente foi vencer a mim mesma. É algo que para mim foi assim, foi trocar o óculos, vamos dizer assim. Troquei o meu olhar para a vida. Só que quando eu entendi o que era autorresponsabilidade, quando comecei a me conhecer, trazer essa questão do desenvolvimento pessoal, eu fiquei eufórica, porque eu queria mudar o mundo, achando que todo mundo queria também ver aquilo que eu estava vendo naquele momento, que para mim fez sentido. E quando eu comecei a conversar com as pessoas e trazer isso, algumas pessoas entenderam, gostaram e outras até se afastaram, porque cada pessoa tem seu momento. E quando eu entendi que o outro tem o momento dele, o outro também tem a individualidade dele, se ele se não está na hora dele trocar o óculos dele, não sou eu que tenho que exigir. Então a gente ajuda quem quer ser ajudado. E aos poucos eu fui me tranquilizando, acalmando, assim, não querendo falar para todo mundo, mas aí eu fui estudando e decidi vender o meu comércio, que eu sempre fui do comércio, sempre estive envolvida na parte de empresária. E quando eu vim para esse desenvolvimento humano, eu até desfiz de um comércio que eu tinha para fazer somente isso. A gente fala resgatar pessoas, mas é resgatar quem quer ser resgatado. Eu também sou comerciante, né? Acho que
sou empresária, eu amo ser empresária. Eu achei que eu nunca ia mudar minha trajetória, porque quando eu comecei a trabalhar como empresária, eu comecei vendendo de porta em porta. Por isso que eu me sinto uma vencedora, que hoje, graças a Deus, nós temos 7 empresas em ativa. Mas nunca passava pela minha cabeça assim, mudar, ter outra profissão. Para mim, eu ia ser empresário o resto da vida e não ia nunca mexer com desenvolvimento pessoal. Quando eu fui no primeiro treinador, gente, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida. A gente fica eufórica. Transformar a vida. Gente, eu queria pegar as pessoas, enfiar na cabeça dele que era diferente, que não era aquilo que ele estava pensando. Eu queria arrancar todas as crenças que tinha dentro das pessoas. E aí a vida vai te ensinando que não é bem assim, que igual você falou mesmo, que é de quem quer. Uhum. Quem quer. Mas mesmo assim, em mim, fez mudança. Em mim, eu tive muita transformação. E eu estou feliz hoje. Estou muito feliz. Por isso, sim, eu quero cada dia mais poder falar do que eu estou sentindo. E eu quero poder transformar quem quer ser transformado. Eu quero ser instrumento na mão de Deus para transformar a pessoa. E assim, eu quero investir cada dia mais. E não quero parar. Por isso, já vou ter um curso que vai ser lançado aí dia 7, gente, não fique de fora, um curso assim, tremendo. Você vai ser impactado por este curso. Você que quer ser um empreendedor e talvez não sabe nem por onde começar a sua empresa, então eu tenho as dicas todas para você. Eu tenho assim, de bandeja, que é só você pegar e fazer. E hoje eu quis convidar a Mariana aqui, porque a Mariana fez o treinador junto comigo, pude conhecê-la lá, e sei que ela também é uma vencedora, porque ela conseguiu vencer aquele medo que tinha dentro dela, não é isso, Mariana? Porque a maioria das pessoas, gente, o medo está dentro dele. Às vezes a gente quer caçar culpado daquilo que está na nossa mente, não é mesmo? E os medos a gente acaba criando. Por que a gente cria os medos? É algo inconsciente para nos proteger. E que no fundo, o medo ele é uma mentira. Que daí a gente cria, como eu disse, para nos proteger. Só que é inconsciente. Então a gente cria o medo, a gente tira a questão do conseguir realizar algum projeto. Então a gente coloca empecilhos, a gente coloca só a parte negativa para se proteger caso dê errado. Agora eu te pergunto, quem tentou a primeira vez e deu certo? Quantas tentativas que todas as pessoas de sucesso não fizeram? Quantas pessoas não quebram as empresas 10, 15, 20 vezes e depois hoje é uma pessoa de sucesso? A gente só não erra que se não tentar. E essa questão, então, do medo, quando a gente traz esse medo, a gente precisa olhar para ele e entender por que eu estou sentindo esse medo? Quais são as barreiras que eu estou colocando? Ou até mesmo fazer uma autoanálise e pensar assim, nesta situação, quando foi no passado que eu senti esse medo? E trazer essa autoanálise para hoje, porque às vezes é um bloqueio que veio lá de trás. Eu tenho uma história com 10 anos de idade que eu lembro nitidamente, mas que hoje eu já eliminei ela. Com os treinamentos, com os exercícios que a gente faz, com as ferramentas do coach também. Posso contar a história? Pode. Eu, com 10 anos, estava na sala de aula e já tinha a situação de ser a mais burrinha da sala. Eu costumo dizer que eu sou ex-burra, porque eu era mesmo a última da sala, eu só tinha nota ruim, eu sentava no último lugar da sala. E a professora de canto veio fazer um teste com a gente, e eu era louca para fazer o canto, porque meu primo também fazia. E a hora que ela chegou perto de mim para eu fazer o teste com ela, eu era a última que ela foi para fazer o teste. Ela simplesmente olhou para minha cara, eu com 10 anos, imagina uma criança com 10 anos. Ela só olhou para mim e falou assim, você não. Imagina, uma criança de 10 anos, a professora vira para você e fala, você não, pronto, me bloqueou. E eu tinha muita vontade de ser palestrante. Eu desbloqueei
nesses treinamentos. Eu entendi que aquilo ali foi algo que aconteceu, que me traumatizou, mas que foi resignificado. Quando a gente resignifica um trauma desse, você entende que já aconteceu, mas você não fica com ele guardado. Mariana, eu fiquei muito tempo na minha vida, assim, sem falar em público, sem falar com as pessoas. Porque, como eu já te falei, eu não tive o privilégio de estudar. Meus pais moravam na roça e era tudo muito difícil. Então, mal a gente fazia a 4ª série. Então, eu só fiz a 4ª série. Comecei a estudar depois de velha. E um dia, viajando, dentro do ônibus, eu sempre converso muito. Chego nos lugares e começo a conversar com as pessoas. Não tenho dificuldade em fazer amizade. Só que um dia eu conversando, uma colega veio e falou para mim, senhor Lu, eu gosto muito de você, mas aquela pessoa está sorrindo de você. Não é do seu assunto, é de você. Porque você está falando tudo errado. Aquilo foi assim, como tivesse batido no meu rosto. Eu calei. E aí eu passei a entrar no ônibus muda. Quando eu ia viajar, eu não conversava. Chegava no meio, quando tinha mais gente, eu chegava ali e eu ficava calada no meu canto, com medo de falar e falar errado. Depois passou uns tempos, eu comecei a fazer curso, comecei a sair, comecei a conhecer outras pessoas e comecei a desenvolver, que até hoje eu ainda falo palavra errada, mas eu tento me policiar. Mas eu falei que o mundo tem espaço para todos. Assim como eu preciso aprender, existe gente que precisa aprender comigo. Entendeu? E eu comecei a entender que quando as pessoas sorriem de você, elas não estão sorrindo de você, elas estão sorrindo delas mesmas. Elas estão se achando superior. Quando as pessoas chegam perto da gente com falta de educação, eles não estão falando conosco, eles estão falando deles. É o que eles têm. Sim. Eles estão cheios disso. Então, quando você começa a estudar inteligência emocional, você começa a entender a pessoa. Quando a pessoa chega perto de você com grosseria, você vai saber de onde ele veio, por que ele está falando aquilo, por que ele é essa pessoa. Sim. Então, a gente começa a nos conhecer melhor e a gente passa a ser muito mais feliz. Sim. Por isso que eu quero ensinar, eu quero ajudar, eu quero fazer as pessoas entender que eles podem mudar e que a dificuldade está na cabeça deles. Sim. Foi o que eu disse, a gente só erra se a gente tenta. E com essa questão do desenvolvimento pessoal, eu comecei a ser mentora de mulheres que, querendo ou não, a gente acaba trazendo pessoas para perto da gente de situações que a gente viveu. No meu caso, eu falo muito com mulheres em relação à felicidade delas, com elas, e com o relacionamento tanto com o marido, quanto com os filhos e no trabalho, com as pessoas em geral. E essa era a minha dificuldade, era achar que o outro tinha que pensar o que eu estava pensando ou fazer para mim o que eu estava querendo. Só que ninguém é obrigado a fazer nada. Foi, de novo, a expectativa, falando de expectativa. E quando a gente traz os sentimentos tóxicos que a gente tem diariamente, a pessoa olha para aquilo em exercício, é muito claro, ela mesma que responde, eu não induzo a nada, eu simplesmente conduzo. E nesses exercícios a pessoa ela começa a se autoanalisar. Foi o que eu fiz. Quando eu fiz esses exercícios que eu olhava, por exemplo, para raiva, ansiedade, esses sentimentos que a gente tem que a gente não olha para eles. A gente só tem, né? Vai vivendo, vai atropelando tudo e guardando. Por isso que as pessoas são ansiosas, são estressadas, porque a gente não para se olhar. Tem dias que parece que a pessoa nem respirou, tanto que ela correu e você não tem essa sensação? E assim, lidando com mulheres, participando dando essas mentorias e participando da vida delas, assim, aos poucos, a gente vai vendo que da primeira sessão até a última, as pessoas já vão tendo uma consciência, já vão trazendo histórias de mudança. Às vezes coisas pequenas, por exemplo, hoje eu peguei minha filha mais velha e fui passear no parque só com ela. Deu atenção para a filha, ela
era só estressada, só dava comandos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, anda logo, menino, corre, menino, põe uniforme, vamos embora, menino, e não vivia. E as pessoas começaram a, então, viver o presente, a lidar com os familiares de uma forma mais tranquila, e não dar valor só para os de fora. A gente tem que dar valor para os que estão dentro. Cuidar da família. O dia a dia é isso. A gente quer viver o amanhã, mas o amanhã ele vive o hoje para fazer o amanhã. Mário, toda a vida eu trabalhei muito. E existe uma fase da minha vida que eu estava assim muito bem financeiramente, mas eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para ninguém. Eu não tinha tempo para almoçar. Eu chegava em casa, se a comida não estivesse pronta, eu não esperava. Eu chegava em casa para comer, era 10 minutos eu almoçava e voltava. Eu não parava. Mas financeiramente eu estava muito bem. E foi aí que eu perdi meu filho, com 31 anos e 10 meses, aqui em São Paulo. E assim, eu estava naquela fase muito boa financeiramente. E quando isso aconteceu, para mim foi um choque. Eu comecei a pensar assim, gente, o dinheiro não compra a vida. Eu não tinha tempo. Por que eu não tinha tempo? E eu imaginava assim, tinha que ser eu. Eu tinha que estar ali. As coisas estavam dando muito certo. Então tinha que ser eu. E quando aconteceu isso, eu comecei a olhar minha vida e comecei a pensar, eu preciso parar. Eu preciso parar. E aí eu parei de uma tal forma que eu fiquei parada 2 anos. Eu não queria mais trabalhar. Falar assim, para que eu vou trabalhar se o dinheiro não compra a vida? Foi até que um dia as meninas começaram a sentir muito a minha falta, disse que sentia falta até das broncas. E começaram a reunir, me chamar e fazer as coisas. E eu resolvia voltar, só que eu voltei diferente. Hoje eu tenho tempo. Hoje eu tenho tempo para almoçar com minha família. Hoje eu tenho tempo para viajar. Hoje eu tenho tempo para brincar com meus netos. Hoje eu tenho tempo. E assim, às vezes, a gente precisa apanhar para aprender. Não que eu tenha arrependimento de nada, porque eu sempre fiz tudo que eu podia para ele, e ele nem morava em casa, eu estou falando do tempo em casa, não era com ele, porque o tempo que eu tinha, que eu podia, eu ficava com ele. Mas às vezes a gente troca muito pouca coisa por nada. E aí a vida passa muito rápido. A gente precisa aprender a dividir o nosso tempo. Tempo de trabalho, tempo de família, Sim. tempo de passeio. Nós precisamos fazer Sim. isso. E eu fui acordar com isso, para fazer isso na dor. Então hoje eu falo mesmo, faça o seu tempo. Faça o seu tempo. Se você souber dividir, você vai ser bem-sucedido financeiramente. Você vai ser bem-sucedido na família. Então, porque não adianta você ganhar o mundo e perder a família. Primeiro você tem que ganhar a família, para depois você ganhar o mundo. E estar bem com a gente também. Quando você está bem com sua família, você fica bem com você. Sim. Quando você chega em casa e tem uma paz, tudo fica bem. Então, assim, eu falo que na nossa vida, primeiro é Deus, depois é a nossa família e depois é nosso trabalho. E nós precisamos dividir, porque a família também não vive sem dinheiro. Sim. A família precisa de dinheiro. Sim. Mas a família também precisa de tempo de qualidade. Sim. E você consegue dar um tempo de qualidade e ser bem-sucedido. Então, assim, por isso mesmo que eu pensei muito em lançar esse curso, porque eu acredito muito que você que está vendo nós, você consegue ser bem-sucedido e ter tempo para a sua família. Você consegue não ficar agarrado no horário, você consegue fazer o seu tempo, fazer o seu horário, poder almoçar com a sua família, poder jantar com a sua família, tomar um café. Então, valorize essas pequenas coisas e consegue ser bem-sucedido. E se você quiser saber mais, começa a nos seguir. O meu Instagram é Lucirlene Erdi.
E o seu, Mário, vou deixar você falar. Só complementando isso que você falou, às vezes, não vou dizer só o homem, mas também há mulheres que depois do trabalho nem querem ir para casa. Porque talvez não tenha paz, né? E aí, ao invés de fugir, inventar outras coisas para fazer, tanto, vou generalizar, mas não é bem assim, só assim. O homem vai para o bar e a mulher, não sei, vai reunir com as amigas ou vai para um salão, alguma coisa nesse sentido. E ali já está o alerta. Eles precisam entender que ali tem alguma coisa de errado. Só que nem sempre a pessoa está preparada para dar de frente com aquele problema. E aí entra o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e levantar a mão e pedir ajuda. Porque às vezes as pessoas não pedem ajuda por achar que é um motivo de fraqueza. E nós somos seres humanos. A gente não tem que estar forte toda hora, a gente não tem que aguentar o mundo toda hora nas nossas costas. Tem formas da gente lidar com os problemas que não precisa ser tão pesado. Concorda? Concordo. Lá na cidade, eu sou presidente da Câmara da Mulher. A gente trabalha com mulher. A gente tem todo mês oficinas, cursos, workshop. Né? Temos. E assim, a gente sempre está falando, gente, se tem alguma coisa, se está sendo ameaçada, fala conosco, a gente está aqui para ajudar. E às vezes a pessoa está com o casamento lá estraçalhado, mas deixa acabar de estraçalhar. E às vezes as pessoas hoje, o que está acontecendo muito hoje, Mari, que dói muito em mim, é que as pessoas não pensam nos filhos, pensam nelas. E eu quero falar com você, família destruída é filho destruído. Sim. Se não tem paz em casa, o seu filho vai te dar trabalho na escola, vai te dar trabalho depois que cresce. Sim. Então, se você quer ter paz com seu filho, você precisa ter paz no seu casamento, na sua casa. E hoje tem muitos meios para ajudar a reconstruir uma família, reconstruir um casamento. Então, para de pensar em você. Pense em dois. Pensa nos filhos. Que eu tenho certeza que vocês vão ser bem-sucedidos. Agora, só para finalizar essa questão, às vezes, porque assim, a mulher é o sexo frágil. Só que há mulheres que elas reclamam tanto, elas só falam um lado negativo, elas não conseguem ver nada de bom, que acaba que o homem fica de uma forma que ele não sabe nem o que fazer. Então, assim, há mulheres que são más, só que às vezes elas têm umas que nem sabem pedir ajuda. Então, se ela busca uma mentoria, se ela busca entender quem é ela, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, ela, por si só, já vai dar o primeiro passo para que esse casamento seja reconstruído. Porque tem mulheres que o homem fica de uma forma que ele não consegue não sabe nem o que fazer. Então, se você, mulher, precisa dessa mentoria, entender o porquê que você está agindo assim, por que você só reclama, entra no meu Instagram, marianagraça.coach. E daí a gente pode conversar, eu posso entender a sua demanda e que em breve eu vou estar abrindo mais uma nova turma de mentoria também para mulheres. E os relatos são, assim, incríveis. Relacionamentos, famílias, aprender a olhar para si, a se amar e se respeitar também. A gente precisa também nos respeitar, não, porque tem pessoas que às vezes faz coisas para o próprio mal, a comida em excesso, a bebida, o bar, as companhias, e acaba que ela está fazendo um quase que autossuicídio, existe essa palavra, um autossuicídio, não sei se existe, mas a pessoa ela se machuca porque não sabe como sair daquela dor. E a gente cresce na dor ou no constrangimento. Infelizmente, a gente precisa passar por um processo dolorido para crescer. Então, para que isso não chegue lá no fundo do poço, a gente está aqui com as nossas... Hoje, a gente consegue ajudar o outro, apoiar o outro com tudo que a gente vem trazendo aí de treinamentos, de mentorias e tudo. Então é isso, Mari, é um prazer ter você aqui. Eu espero que tenha acrescentado aí na vida de muitas pessoas
que talvez estão passando por dificuldade e não têm coragem de falar. Então, se vocês estão passando por dificuldade, levante a mão, peça ajuda. pode pedir Isso ajuda. não é fraqueza. E isso, gente, acontece com muita gente, não é só com você. E gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Gratidão por vocês que vai ver esse podcast, que vai estar conosco. Me segue lá no meu Instagram, tem muita novidade para vocês. E muito obrigado e beijo no coração.